Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou repetir. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu estou na internet há muitos e muitos anos, desde que ela começou praticamente. E havia um site onde nós armazenávamos música. Nós guardávamos os nossos CDs, guardávamos os nossos áudios, guardávamos as nossas pregações. Esse site se chamava Multiply. E ali então todo mundo tinha um grupo de arquivos guardados e partilhavam essas canções uns com os outros. E um dia esse Multiply resolve falir. E aí acabou todo o acervo. Quem tinha uma cópia, ficou com a cópia. Quem não tinha cópia, perdeu tudo. Foi a mesma coisa quando surgiram as redes sociais. Havia o Orkut, através do qual nós conversávamos, mandávamos músicas, mandávamos fotos, etc. E tinha pessoas que formavam comunidades de música ou de grupos familiares, de cidades, e de repente o Orkut resolve falir também e levou tudo embora. Quem guardou, guardou. Quem não guardou, perdeu. Nós temos muitas coisas que temos que guardar na vida. Por exemplo, enquanto estamos aqui, há irmãos que vieram de carro. Colocaram lá preso o seu carro, travado, e alguns inclusive com alarme, para que se alguém quiser colocar a mão no carro, ele apite de lá e avise dizendo: olha, estão tentando me levar. A gente quer guardar o que tem. As nossas casas, por exemplo, há casas de irmãos que estão cheias de câmeras, câmeras para todo lado, câmeras de vigilância, é na porta, é no fundo, é na sala. O duro é quando você tem a câmera, ela filma os ratos passando de noite assim, né? Aí depois você descobre que tem que fazer a dedetização daquela casa. Nós guardamos dinheiro, quando temos, né? Quando temos dinheiro, nós guardamos, para que ninguém pegue. Fica ali guardado, e quando nós precisamos, vamos lá e resgatamos aquele recurso. Desespero dado àqueles que guardaram dinheiro em bancos que faliram. Aí começam aquelas notícias de que você pode sacar tanto, mas não pode sacar todo o seu valor. Quem guarda, guarda porque lhe é precioso. E há, por exemplo, mulheres que guardam as coisas concernentes ao seu amor. No dia em que o seu marido lhe deu o primeiro bombom, guardou o embrulho dentro de uma caixinha. Guardou até o lacinho do primeiro presente. Guardou um retratinho, a entrada de um filme que foram assistir, e fazem lá a sua caixa de souvenirs concernentes aos seus sentimentos. Cada um de nós tem uma caixa onde guarda os seus tesouros. Todo menino tem uma caixa onde guarda os seus tesouros. Às vezes eram figurinhas, era peão, eram fichas de telefone, eram caixas de fósforo. São coisas preciosas para a pessoa que quer guardar. Mas há algo mais precioso do que todas estas coisas que nós devemos guardar. Diz o texto que nós acabamos de ler: sobre tudo o que se deve guardar, acima de todos os cuidados que nós devemos ter com o nosso patrimônio, acima de todo o cuidado que devemos ter com o nosso dinheiro, acima de todo o cuidado que devemos ter com as coisas,
diz o texto: guarda o coração. Guarda o teu coração. Que coração é este ao qual o autor deste provérbio se refere? Seria o nosso coração coronário, que emite o sangue, que bombeia e que faz com que nós estejamos vivos, e quando ele para, somos declarados mortos? Esse coração é tremendamente importante. E em função, muitas vezes, destes tratamentos pandêmicos que apareceram por aí, muita gente tem sofrido AVCs que não eram comuns na idade quando estão dando nos dias de hoje. Estamos vendo pessoas sofrendo do coração em tenra idade, logo cedo. Pessoas tomando remédios para pressão, tomando remédios para o compasso do coração, tomando remédios para evitar inchaço, para evitar angina. Este coração é muito importante. A alimentação para fazer com que ele funcione direito, para que as veias não sejam bloqueadas, tudo isso é importante. Mas o coração ao qual o autor aqui se refere é mais importante ainda do que o coração coronário. O coração ao qual ele se refere é a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso ser. Quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus injetou em nós algo que não injetou nos animais. Os animais não têm saudades. Aí Humberto de Campos, numa de suas literaturas, conta que estava lá no Ceará, nos anos de 1910, e aí um amigo dele foi viajar para o Amazonas, e o filhinho dele ficou, e o filhinho chorava inconsolado. E aí Humberto pergunta: o que foi? Ele disse: é saudade. E aí Humberto pergunta: mas o que é saudade? É vontade de que volte, é vontade de que venha novamente, que esteja presente outra vez. A palavra de Deus diz que Deus injetou em nós algo que animais não têm. Eles não têm consciência de si próprios. Não há um momento em que o animal diga assim: eu sou. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Não faz parte do repertório dos pensamentos dos animais. A ocupação deles é apenas da sobrevivência e também da reprodução de sua espécie. Eles vivem o tempo todo para comer, para beber, para reproduzir-se, para lutar pela caça, para defender a sua família, a sua prole, e depois falecem. Nós não. Nós nascemos com um conceito muito além de qualquer animal. Nós nascemos com uma consciência de que somos. Nós não apenas estamos. Há alguém dentro da gente. Há alguém que nós queremos preservar. Alguém que nós queremos salvar. Alguém que nós queremos cuidar bem dele. Todos querem cuidar bem de si próprios. Todos querem ter o seu próprio conforto. E no final das contas, todos querem ter a certeza de que há um porvir, de que há um além, de que após os olhos neste mundo se fecharem, há uma vida a ser vivida, e tem que ser uma vida verdadeiramente boa, porque ninguém quer partir para a eternidade com uma vida ruim. Diz a Bíblia: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque outro texto da Bíblia diz o seguinte: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e miseravelmente perverso. O nosso coração é enganoso. Quando os adolescentes estão crescendo, você pergunta de manhã:
o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico. Quando chega de tarde, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro. E quando chega de noite, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser artista de cinema. No dia seguinte muda tudo isso. E cada dia ele tem uma vontade diferente. O seu coração é mutante. Mas quando nós atingimos uma maturidade, a necessidade de termos raízes, de termos valores, de termos coisas que são basilares para a nossa vida. Há pessoas que estão namorando e que de repente, por questão de faculdade ou por questão de trabalho, por questão de enfermidade ou de responsabilidades, estes namorados dizem: olha, eu vou ter que me mudar daqui e eu vou ficar 2 anos fora. Será que você me espera? Será que você me aguarda? A outra pessoa, repleta de paixão, diz: claro, eu espero por você uma eternidade. Claro que ele não tem uma eternidade para esperar, mas eu esperarei por você quanto tempo for necessário. E essa pessoa então parte para o outro lugar, faz o que tem que fazer. Quando chega, vai procurar a pessoa amada. E aí a pessoa amada diz: ah, me desculpe, eu não te esperei. Eu estava tão sozinho, estava tão sozinha, e de repente cruzou o meu caminho alguém que foi muito amigo, e infelizmente quem foi para a sua cidade perdeu o lugar, e eu já tenho companhia. Que tristeza no coração. Pensava que aquela pessoa havia guardado o sentimento, havia guardado o compromisso, mas como o nosso coração é tão mutante, aquele sentimento foi embora com facilidade, não aguentou o temporal, não aguentou as vicissitudes da vida, não aguentou as tempestades. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. A palavra de Deus diz que Deus quer alcançar o nosso coração, quer alcançar a nossa vida. Quando Cristo veio ao mundo ser o nosso Salvador, Ele veio para mudar o nosso coração. Diz o profeta no Velho Testamento, que num novo pacto, numa nova aliança divina, Deus não escreveria mais a lei em tábuas de pedra, mas as escreveria no coração de todo crente, trocando o coração de pedra por um coração de carne. E Jesus Cristo completa esta profecia quando diz assim: importa-vos nascer de novo. O novo nascimento é, por assim dizer, uma mudança de coração, uma mudança de sentimentos, uma mudança de atitudes, uma mudança de fé, uma mudança de vida. Conversão é isso, mudar de vida. No meu tempo, quando eu me converti a Cristo, a vida que eu levava não era de acordo com a vontade de Deus. Os meus divertimentos não eram divertimentos que glorificavam o nome do Senhor. Eu passava os finais de semana no baile Escarlate Clube da Lapa, onde lá, no tempo da brilhantina, no tempo da discoteque, a alegria efêmera que eu encontrava eram os adolescentes dançando as músicas disco daquela época, onde nós, naqueles tempos, já bebíamos escondido e já fumávamos também. Aquela era a diversão e a alegria, e o coração pedia aquilo. De repente, quando Cristo entra no meu coração, entra na minha mente, entra na minha vida, estas vontades foram mudadas. De repente não encontrei mais razão para ficar chacoalhando no meio dos outros. De repente não encontrei mais edificação para escutar aquelas músicas. Primeiro, que eu não entendia nada porque eram em inglês. E segundo, que não traziam para mim nenhuma alegria que fosse permanente. A alegria agora era outra.
Aliás, eu não precisava sequer fumar mais, porque o meu organismo não pedia mais isto para tirar as minhas preocupações e as minhas ansiedades. Eu aprendera que, como crente, eu poderia lançar sobre Deus todas as minhas ansiedades e Ele cuidaria de mim como um pai cuida de seu filho. E a vida era transformada. A gente praticamente nem percebia, mas as pessoas que viviam ao nosso redor notavam as mudanças claras, porque quando Cristo entra na vida de uma pessoa, há conversão, há transformação, há mudança de comportamento, há mudança de mentalidade, há mudança de tudo. Deus faz isto, Ele muda o coração. Mas o texto ainda ecoa nos nossos ouvidos e na nossa alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E por quê? Ele responde: porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração, meus irmãos, é como se fosse um jardim. O que você plantar lá, vai dar. A semente que você lançar naquela terra do seu coração, ela vai brotar. Se você nutrir a sua mente com pensamentos de fracasso, de desânimo, de tribulação, de medo de doenças, de medo de assassinato, de medo de acidentes automobilísticos, de guerras e de rumores de guerras, você vai colher. Você vai ficar neurastênico, você vai ficar desesperado, e a sua vida será uma eterna corrida contra o tempo para fugir de alguma coisa que nem está acontecendo. Por isso que muitos cristãos substituíram a paz de Deus pela paz da medicação. Há medicações necessárias, quando as coisas são de fato somáticas, mas muitas delas poderiam ser substituídas com uma mudança de coração e com uma mudança de mente. Havia um rapaz na igreja que procurou-me desesperado. Ele tinha umas olheiras feias e disse assim: pastor, eu não consigo dormir. Mas por quê? Não, as pessoas fazem barulho? Não, tudo quieto, tudo tranquilo. Você come demais à noite? Não, tudo certinho, como manda o figurino, e eu não consigo dormir. Bom, você ora para... Claro, eu oro todo dia para dormir. Tá, e antes de dormir o que você faz? Eu vejo vídeos de terror. Ô pastor, eu tenho uma coleção de terror que é uma maravilha. Eu tenho sexta-feira 13, 14, 15. Eu tenho a hora do espanto, a hora do desespero, a hora da fuga, a hora do grito. Eu tenho todos. Eu falei: rapaz, a sua resposta é a sua explicação. A sua cabeça é uma lavoura. Toda noite você planta mudas de terror. Depois você vai deitar e quer que o sono lhe seja doce. Nós não temos liberdade de pensar em tudo o que queremos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos também a nossa mente para Jesus. E aí, conforme Filipenses capítulo 4, nós devemos seguir o rumo bíblico que diz assim: de sorte, irmãos, que tudo que é verdadeiro, que tudo que é de boa fama, de tudo que é belo, de tudo que merece louvor, que isto ocupe o vosso pensamento. Então, para guardar o nosso coração, nós precisamos plantar pensamentos bons na nossa cabeça, semear músicas edificantes na nossa alma, tecer páginas maravilhosas na história da nossa família, vivenciar momentos inesquecíveis juntos com os nossos. Eu digo para minha esposa: querida,
essa configuração dos nossos filhos, a Ruth com seus 9 anos, o Josué com os 7, a Maria com os 4, essa bagunça, esses gritos, essa confusão, essas briguinhas, essa conversa, esses BOs, nós vamos ter muita saudade daqui 10 anos, quando cada um estiver na sua universidade, cada um estiver no seu caminho, às vezes estudando longe, e daqui a pouco, quando vierem os cônjuges, cada um formando a sua própria casa, a sua própria família, e aí seremos os 3 velhinhos em casa, minha esposa, a Milu e eu, um olhando para a cara do outro e dizendo, vamos adotar mais algumas crianças? Nós precisamos marcar estes momentos. Essa geração é uma geração que se fotografa sorrindo quando está sofrendo. Essa é uma geração que tem 500.000 fotografias de si própria. Há uma irmã em Cristo que ela entrou em contato há dias atrás, e eu fui ver lá as publicações dessa irmã, e eu tive a pachorra de contar quantas fotografias que ela tem fazendo assim. Ela tem 493 fotografias assim. E quando se conversa com essa irmã, é uma irmã triste. Nós gostamos de mostrar algo que muitas vezes está faltando em nosso coração. É como, por exemplo, no mundo artístico. Quando as pessoas estão dando uma entrevista para um jornalista, em que esta mídia vai correr o mundo, ela é toda sorrisos e etc. Aí o câmera finge que corta, muda o rosto da pessoa e ela já não tem mais a educação que estava tendo enquanto estava em público dizendo aquelas palavras. Muitas vezes, irmãos, nós somos um blefe para nós mesmos. Por isso o texto diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A nossa salvação é eterna. Jesus vem fazer morada em nosso coração uma vez só. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida no ato da conversão. Ele não vai embora, depois volta, vai embora, depois volta. Ele vem como residente, não como visita. Mas a verdade é que muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo a ponto dele ser comparado como uma chama que está quase apagando. Ou então ser comparado a alguém que se entristeceu, ficou triste e já não manifesta mais dentro de nós a beleza de Cristo, a alegria. Nós não exultamos mais no Espírito, não temos mais aquela felicidade na oração, não temos mais aquele gozo da salvação. E se formos fazer uma análise, é porque em algum momento da nossa corrida nós nos desviamos da estrada e pegamos uma trilha errada, que não era uma vida de vitória em vitória e de fé em fé. E ela começa por eu me esquecer de dizer a Deus o tudo que Ele é para mim, todos os dias da minha vida. Todos os dias eu olho para Elaine e eu digo para ela, Elaine, eu te amo. Todos os dias. Não vou fazer que nem aquele sertanejo velho, casado há 50 anos, e a veinha olha para ele e fala assim, meu bem, você nunca mais me disse que me amava, faz 50 anos. E ele disse, eu sou um homem de uma palavra só. A verdade é que todos os dias são dias para eu dizer a Deus que eu o amo. E mais, eu estou salvo. Jesus entrou na minha vida, é o meu Salvador. Mas todos os dias eu faço questão de parar e dizer, Jesus,
Eu te agradeço porque tu és o meu Salvador, porque tu és Deus. Eu te agradeço porque um dia tu entrastes na minha vida, lavastes os meus pecados e me destes o perdão e a vida eterna. Eu te agradeço porque o Senhor é tudo para mim, todos os dias, renovando o meu amor pelo Senhor. Ele sabe que eu o amo nas minhas limitações e na instabilidade do meu coração. Ele sabe que o meu amor é imperfeito porque sou um pecador. Mas Ele fica sabendo também todos os dias que eu luto contra um coração pecaminoso, para poder trazer o meu coração como se fosse a boca de um cavalo que eu estou guiando e dirigindo para que ele não vá para lá, ele vá sempre para frente, rumo ao Senhor, para que o meu coração não se dobre nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu possa olhar para Jesus dia após dia, autor e consumador da minha fé. Assim, para guardar o meu coração, é como se eu guardasse este coração de sofrer algum ataque através de uma alimentação que não vá provocar o entupimento das veias, das artérias. Quem não quer o entupimento, come menos gorduras polissaturadas. Quem não quer um ataque cardíaco, faz os procedimentos de educação física e de educação alimentar que são convenientes. Eles não garantem, mas ajudam. Assim também, quando nós estamos diante do nosso Deus, nós devemos preservar a nossa mente, o nosso coração, de semear no nosso jardim sementes que não vão dar bom fruto. Por exemplo, se eu guardar no meu coração ressentimento e ódio e desavença e desafeto contra alguém, a pessoa não vai sofrer. Quem está sofrendo sou eu. Quem está padecendo sou eu. Quem está carregando um defunto sou eu. Alguns povos antigos faziam como punição para o exército que estava sendo conquistado, que perdeu a batalha, amarrar o cadáver de outro soldado na sua frente, e ele teria que andar com aquele cadáver até que ele apodrecesse. Nós fazemos a mesma coisa quando nós não damos o perdão. A gente acorda e está com aquela pessoa na cabeça. A gente vai comer, está vendo a cena outra vez. A gente vai tomar banho, dá de cara com aquela cena de novo. Vai dormir, não consegue dormir. Por isso que o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se eu fosse o irmão, eu faria isso. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu não tenho muito tempo de vida, o irmão não tem muito tempo de vida. Não vamos perder o nosso tempo de vida com aquilo que não edifica. Não vamos perder o nosso tempo de vida com coisas que já aconteceram. Não vamos perder o nosso tempo de vida com a insatisfação pelas coisas que estão erradas. Vamos construir uma realidade de quem coloca o Senhor em primeiro lugar e sabe dar graças, sabe adorar, sabe perdoar e sabe diuturnamente olhar para Jesus e dizer para Ele: Senhor, eu te aceitei como meu Salvador, e mais uma vez estou renovando aqui o meu ato de amor, dizendo: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.